O nosso objetivo hoje com a Afroconfluência é dar voz para essas pessoas, é trazer um olhar diferente para as pessoas que sempre foram consideradas marginalizadas, ou seja, o povo preto, os povos indígenas, entre outras minorias, e trazer diferentes culturas para a cidade de Marília. Então, a gente gostaria que o coletivo hoje ele fosse visto como um espaço seguro na cidade de Marília, e ele é sinônimo hoje de representatividade, de resistência, de segurança. Então, é por isso que a gente está sempre reforçando o convite para que vocês continuem colando com a gente, somando. A gente vai ter muitas outras. Nós teremos muitas outras ações. É isso, eu vou deixar as meninas se apresentarem agora e continuar o diálogo. Espero que vocês curtem. Acho que a partir disso também dá para desenrolar algumas coisas. Primeiro, queria trazer também que é um filme que foi premiado recentemente no festival Janela Caipira, que é um festival que acontece em Rio Claro. Ele estava parado por um tempo, foi o 9º festival que aconteceu. Ele foi premiado como melhor curta da Mostra São Paulo, que teve a Mostra Brasil, São Paulo, Cine Delas e Mostra Desvios, se eu não me engano. Daí foi premiado, inclusive muito grato, falei com o pessoal lá da Tereguá também, o pessoal ficou animado, ficou feliz. Trazendo um pouco sobre o processo agora, né, que eu acho que é importante, ela foi uma oficina que ela aconteceu a partir de um projeto, né, que tem dentro do Polo de Audiovisual do Velho Oeste, que tem sede lá em Assis, que a gente conseguiu através de uma emenda estadual. Então, é um projeto que vem de política pública, né? Foi feito ano passado, foi gravado ano passado, foi finalizado em janeiro desse ano. Eu nunca tinha editado um filme, foi a primeira vez que eu editei um filme. Foi uma experiência muito da hora, assim, particularmente falando. As partes individuais, mas ao mesmo tempo é muito coletivo. Mas enfim, a gente vai chegar lá. Foram 4 oficinas que rolaram, na verdade, ano passado, que foi essa na Tereguá, na aldeia Tereguá, que fica no território indígena Araribá, em Avaí, terrinha de ali. Daí também aconteceu uma oficina no assentamento Boa Esperança, que fica em João Ramalho. Outra oficina que aconteceu com a Rede Trans, lá de Assis. E a outra oficina que aconteceu no Céu de Ourinhos, que foi com o pessoal, as criançadas lá que frequenta também o Céu, enfim. Para mim também foi um filme muito gratificante de fazer, porque foi na minha terra daí, no caso, né? Trazendo que, como eu cheguei primeiro na aldeia, né? Acho que é um ponto. Também que é sobre chegar e saber chegar em alguns lugares, assim, né? Eu já tinha ido em outro momento lá, conheci a aldeia através da Lírica, porque ela foi pro ATL, eu não lembro qual foi o ano, mas conheceu o pessoal de lá da Tereguá. Acho que você também estava, né? Não, fui na marcha. Na marcha? Na marcha das mulheres, perdão. Daí foi feito um vínculo ali, né, com o pessoal da aldeia, principalmente com a Neia, que ela está nos agradecimentos, ela sempre recebe a gente, assim, inclusive muito bem. Ela tem 2 quartos, ela disponibiliza um quarto pra gente, maravilhoso, assim. Daí a gente foi chamado, né, a Lírica entrou em contato comigo, o Nicolau, para ajudar a organizar uma festa do Dia das Crianças na aldeia. Então eu entrei enquanto recreacionista, porque também na época eu trabalhava com recreação. Enfim, já fiz de tudo um pouco. Então também tem esse lugar das múltiplas artes, múltiplos trabalhos, enfim, estamos aí desenrolando várias coisas. Daí foi onde eu conheci o pessoal, assim, a primeira vez. E surgiu, né, o projeto, entrei em contato, o pessoal recebeu super bem. De primeiro momento, tinham adultos também muito envolvidos, só que as crianças, elas tomaram conta do processo todo, assim. Eu mesma tinha uma construção, uma metodologia de oficina. Na hora que eu cheguei lá, foi tudo por terra, assim, foi ótimo. Inclusive, foi ótimo. Porque é isso, né? É ótimo que as coisas por terra também, dá uma aterrada.
Daí a gente até começou, eu fiquei lá umas duas semanas, assim. A gente até começou, vamos trazer o conto tal, e daí tem o momento do grafismo, os adultos, vou trazer, né? A ideia dos adultos. Primeiro dia, ensinei a ligar a câmera, dar o play, zoom, foco. Tô nervoso, mas eu dependo das pessoas. Daí, a cena do futebol foi no primeiro dia de oficina. Pegaram, tava conversando ainda com a Lília, que é uma das lideranças de lá. Tava conversando com a Lírica, tava conversando assim. A gente pode pegar pra filmar o futebol? Pega, gente, vai. Foram, saíram com a câmera doidada, a Lírica olhou assim. Aí eu vou atrás, tá? Eu falei, eu fiquei lá conversando e tal. Daí teve um momento que... Gente, assim, se deixar, é 24 horas o futebol. Se deixar, é mais outras 24 horas o Rio. Então não tinha como não trazer dentro do filme, porque foi o que eles filmaram o tempo todo. Basicamente, o processo do filme, a metodologia foi câmera e som na mão e saíram para me apresentar o território. Tipo, a gente trabalha muito com cinema, eu pelo menos trabalho muito com dispositivos, né? Que veio do caderno dos inventários. Meu Deus, eu sempre erro o nome do livro, mas é um livro que ele tem vários metodologias, vários dispositivos para trabalhar oficinas sem ser com roteiro, assim. Enfim, é um mundo diverso, assim, que foi feito por diversos autores, assim, então é bem interessante. Depois eu posso mandar, né? A pessoa pode postar, porque eu não lembro o nome agora, mas a pessoa pode postar, né? Disponibilizar para vocês. Daí então, né, até tinha essa questão, essa metodologia, vou levar isso, vou levar aquilo. Só que não tinha por que seguir essa metodologia. Pegaram a câmera e saíram gravando. Daí o dispositivo acabou sendo eu mesmo dentro do próprio território, no sentido de que eles só queriam me apresentar o território. Era 6 horas da manhã. Eles iam lá na casa da Néia. Ariel, vamos gravar. Vamos gravar, gente. Vamos tomar um café primeiro? Tomava café. Então, assim, o processo foi ficar 2 semanas lá gravando de tudo um pouco. E, sinceramente, eu sou uma pessoa muito fácil de ser levada. Vamos. Então eu fui sendo levado. Tanto é que eu nem lembro quantas horas de material, mas tinha muitas horas de material. Para chegar em 16 minutos, foi suado. Porque primeiro eu fiz um corte de 40 minutos, depois eu fiz um corte de 30 minutos, e depois eu não queria fazer nenhum corte. Depois eu fiquei, eu não quero tirar nada, eu quero pôr tudo de novo. Daí depois foi para 25 minutos. Daí eu pedi ajuda aos universitários, na verdade, pedi ajuda a algumas pessoas que trabalham comigo, né? Inclusive a Isadora, o Borges, que trabalha comigo diretamente. Daí eles foram dando algumas dicas e isso foi diminuindo, porque também para não ficar muito... Eu não sei se a palavra é maçante, mas talvez ia perder um pouco assim, o contexto das coisas, né? Porque ao mesmo tempo não tem contexto nenhum, mas tem muito contexto, né? Se for ver o filme, assim. Enfim, eu quero que vocês tragam perguntas, por isso que eu não tô falando muito também, mas ao mesmo tempo falando muito, porque eu tô nervoso e eu falo muito. Daí teve esse momento também que a Thaís, ela foi pra lá, eu fiquei 2 semanas, ela ficou 1 semana, ela me ajudou também no processo ali de filmagens, também tá num auxílio com os equipamentos para as crianças. Não tem nas filmagens, mas eu também pulo muito no rio. Eu amo, jogo bola. E é isso, pra mim, ir pro território, eu também me divertir. Eu não vou lá só a trabalho. Como muito bem, inclusive. Não, nossa, eu saio assim, ó, empanturrado. E é ótimo. E daí depois o processo do pós foi isso. Foi a primeira vez que eu editei um filme. Na verdade, eu editei 4 filmes de uma vez, porque a gente tinha prazos também de entrega. E eu sou a pessoa que acaba deixando de última hora, sim. Não é legal. Mas acabei deixando 4 filmes para editar em um mês. 4 curtas-metragens. Sim, é isso. Então foi um processo meio imersivo, vamos dizer assim, intenso.
eu vivi, assim, tanto o processo quanto a edição depois, assim. Daí depois veio o momento do som, que eu tinha feito uma base, assim, só que eu tava editando na casa da Isadora, então eu usei também a experiência dela, falando, usei mesmo, assim, Dora, agora é o nosso momento. Daí ela veio para dar uma afinada no som, assim, que é uma pessoa, enfim, incrível, assim, ela tem é uma das pessoas que eu arrisco a dizer, ela e o Léo, né, enquanto o som de Black Maria, são hoje uma das pessoas do interior que mexem com som, acho que tá até a nível nacional, na real, assim, que ponta, assim, tá ligado? Tipo, som de ponta, assim. Então, também convido vocês a conhecerem o som de Black Maria, que eu acho que é importante. Convido vocês a conhecerem o Polo de Audiovisual do Velho Oeste. Inclusive, já convido vocês a estarem. Semana que vem, lá em Assis, vai começar o Festival Curta Velho Oeste, que é só curtas dos interiores. Então, vai ter curtas de todos os interiores do Brasil. Pernambuco, Bahia, Assis, enfim, vários. Convido vocês também para estar lá. Começa terça e vai até sábado. E acho que é isso. Acho que agora é a pergunta. Eu. Partiu? Eu ia te perguntar o lance da edição, aí você respondeu até, na verdade. Porque há uma dificuldade que a gente já promove as oficinas aqui no clube. Tem a oficina de cinema de guerrilha, que até passou ali Mas a edição, a montagem, que eu gostaria de entrar na oficina com a montagem, tem uma dificuldade. Ou eu só passo teoria e fica estranho, porque o pessoal fica, legal, mas e aí? Né? E na hora de pôr a mão na massa fica complicado, porque não tem equipamento para todo mundo, negócio complicado. Aí eu ia te perguntar se fazia parte, né? Não fez parte, então, a montagem não fez parte da oficina. Infelizmente por falta de equipamentos mesmo, né? É isso. É isso, levar uma ilha de edição, por exemplo, também para todos os territórios que eu vou, porque é isso, o projeto ele continuou esse ano também, a gente vai ter a mostra territórios também, depois eu posso falar um pouquinho mais, mas é muito difícil de levar alguns equipamentos para esses territórios, assim. Só de chegar, já é difícil de chegar, na verdade. Daí levar equipamento, que demanda um cuidado também com o equipamento. E é isso, né? Como eu tô aprendendo a fazer montagem, eu não tenho nem a cara de ensinar, assim. Tipo, posso ensinar a fazer um corte, fazer, né? Coisa básica, assim. Só que eu não tenho as moral, assim, né? Tipo, tanto é que eu não sou uma pessoa que é do cinema. Tipo, como eu disse, né? Eu sou de múltiplas linguagens. Faz 2 anos que eu trabalho com cinema. 2 anos? Fez 3, na verdade. 3 anos. E eu me sinto um baby, assim, engatinhando ainda, né? Tipo, eu tô aprendendo, eu tô no pré, se for dizer. Nem existe pré, Mudou os nomes. Então, eu sou maternal, vamos dizer assim. Então, muitas vezes pode ter metodologia que nem são do cinema, porque eu venho de oficinas, na verdade, de escrita criativa, de slam, eu venho de outros lugares de oficina. Então, isso foi agregando também para minha metodologia hoje, que na verdade ela acaba sendo metodologia nenhuma. Não sei se faz sentido para vocês, mas enfim, um dia quando vocês participarem da oficina vocês vão entender. Então assim, a parte de edição acaba que ficou comigo, né? Esse ano a gente chamou outras pessoas para fazer, mas eu tenho um certo apego com o material, eu não consigo entregar o material para outras pessoas fazerem esse trabalho, assim. Principalmente eu tenho uma questão com os territórios mesmo, né, para mim. A gente trabalha em 3 eixos. Escola, né, ensino e educação, territórios e especialização. A parte de territórios, quem edita ou é os oficineiros que foram dar as oficinas, podem não saber de nada, mas eu vou lá ensinar a cortar e colar lá o bagulho e tal, a gente procura no YouTube para fazer o efeito que seja, ou sou eu. Porque eu tenho um pouco de dificuldade de entregar esse material para, né, sendo bem direto, para pessoas brancas que têm já uma visão dentro do cinema, que infelizmente o cinema ainda ele é muito branco, assim como muitas artes, que tem essa origem também, que na verdade não é a origem, mas né, onde começou a se propagar ali com a branquitude. Então eu tenho uma dificuldade de entregar esse material, porque vai ser outra visão, vai ser
vai ser um outro sentimento que vai ser colocado ali. Porque a gente até tem uma pessoa que trabalha ali e tal, fazendo esse trabalho de edição, só que pra mim vai ficar uma coisa muito comercial, assim, tipo, o prazo, tem que entregar, daí tipo, enfim, é isso. Tem um apreço de fazer a montagem e entregar. Tanto é que é um filme que não tem, eu não mexi nem na cor, né? Dá pra ver que não foi mexido na cor. Em nenhum momento ali eu não mexi nada de cor, gente. O que eu dei, assim, cuidado foi exatamente de ter cenas onde as crianças também não iam se sentir desconfortáveis, né? Tanto é que foi passado na Teriguá também. Inclusive, é uma lembrança muito boa, porque vocês viram aqui, eles viram 3 vezes mais, 4 vezes mais, um zoando o outro no meio da sessão, acho ótimo. Então, enfim, é isso. A edição acaba que fica muito no meu particular, ou entrego pra alguém, tipo o Gabriel hoje, é a pessoa que eu confio pra, se tiver muito apertado, Gabriel, vamos lá, que é uma pessoa também que tem uma outra visão de edição, uma pessoa que também tem uma outra criação, é uma pessoa preta, então é uma outra forma de dialogar, e é isso. Edição é isso. Tá, eu tenho uma pergunta também, um pouco do que o Bart falou. 40 minutos de material, é muita coisa. E aí eu queria entender qual o critério que você usou dentro da narrativa, da mensagem que você queria passar com o curta, para decidir o que ia entrar e o que ia sair. 40 minutos foi o primeiro corte. Tinha muito mais material. Dor no coração. Eu escutei muito, assisti muito e às vezes tem, inclusive, sons que não é da cena que tá acontecendo, assim. Tipo, peguei sons de outras cenas. Então deu uma mistureba, assim. Porque é uma colagem, eu também faço colagem. Então, editar é colagem. Sobre isso, né? Como que foi o critério? Primeiro eu não comecei com critério nenhum. Só que a oficina eu trabalho com memórias. É a minha principal... né? Primeira de tudo, assim, é memórias. E a memória, ela pode ser inventada também. Então, existe um lugar de memória que ela existe ali, ela tá ali, mas a memória também é inventada, né? A gente não pode acreditar 100% nela, porque, enfim, são memórias. E, então, partiu de memórias, só que aí que tá, né? Quando eu fui pra edição, não foi memórias das crianças, foram memórias minhas naquele território. Então, acaba que o que tá aqui foi muito da visão das crianças, mas também muito das minhas memórias, porque foram memórias novas criadas dentro daquele território. Então, esse foi o critério. Igual eu falei, não tinha como não ter o futebol. Foi um momento, mano, o Eric ali, estamos perdendo de 0-0, não estamos perdendo, tipo, é o tempo todo nessa. E eles brincando de jornal, entrevista, comentarista, aquela coisa. As crianças menor, não, mas e dando zoom, aquela coisa assim. É isso. Como um vai ensinando o outro também. Porque não, coloca esse primeiro. O que era colocar esse primeiro? Porque eu tinha ensinado primeiro que era pra pôr o negocinho aqui, como é que fala? A alça, pra não cair a câmera, né? Que era uma câmera que não era minha, inclusive. Não era do projeto, era de uma amiga. Por isso que ela tá nos agradecimentos também, Vivian. Né? Obrigada, Vivian. E, então, ele ensina, coloca isso daqui primeiro. Daí ele fala bem baixinho. Não danificar, pra não estragar o bagulho. Uma coisa assim, ele fala. Então, tipo, vai passando o ensinamento, mexe aqui, o zoom. Então, a ideia era, como as crianças vão ensinando um ao outro, trazer um pouco essas memórias e lugares principais que foram trazidos, né? O futebol, a represa e o meio ambiente. O meio ambiente é um lugar onde foi reflorestado pela aldeia Teriguá mesmo. Não existia, então, é uma mata que está ainda em primeiro nível, não é primeiro nível que fala. Alguém sabe dizer? É uma mata que tá neném ainda. Então, foi o pessoal lá que plantou as árvores, foi o pessoal que cultivou. E lá é um lugar de rezo, né? Infelizmente, as pessoas da Teriguá não têm muito costume de fazer o rezo lá, mas o pajé vai. O pajé que tá falando no final, ele vai lá fazer os rezos. Enfim, toda vez que eu vou lá também, a gente acaba tendo um momento de diálogo e o pajé, que também, enfim, outras circunstâncias, assim, né? Uma ancestralidade de outra também, para trocar uma ideia. Então, é isso, esse foi o critério. Memórias, o ensinar das próprias crianças e os territórios que eles queriam mostrar, assim, tipo, o que brilhava no olho deles, sabe? Tipo, era futebol que, inclusive, gente,
quase toda aldeia que eu fui, não, todas as aldeias que eu fui, tem o tal do campinho de areia. É impossível não ter, assim, então, é isso, brincar. Fala só uma coisa. Eu quero agradecer pelo filme. Eu tô querendo assistir esse filme desde quando eu vi que ele ganhou o prêmio da Janela Caipira. Eu fiquei assim, ai, que massa! Então, eu quero assistir esse filme. Então, massa o clube ter, e juntamente com as meninas também, que trago você aqui pra falar com a gente. E aí a minha pergunta, assim, é a respeito de cash, né? Então, você já iniciou a apresentação falando das políticas públicas, né? Olha, gente, a gente usou verba pública para construir esse filme. Primeiro, minha pergunta é, você imaginava que o filme ia ganhar essa proporção que ganhou? E o segundo é como foi a própria capitalização desse recurso, o uso desse recurso, se o recurso foi utilizado mais no momento da pré-produção, da produção, da pós-produção, que, porra, vai um dinheirão ali pra pós-produção. A questão de escrever o filme para os festivais também, né? Então, precisou ter toda essa organização. Então, assim, como que foi essa administração do cash, desde, enfim, da capitalização do recurso até o pagamento de todo mundo no final? E se você tinha a dimensão, assim, de quantas pessoas você ia atingir com esse documentário? Tá, primeiro sobre o recurso. Eu entrei no Polo... quando eu era criança... Não, mas... Eu entrei no Polo a gente está em 2024, eu entrei em 2020. Acho que foi final de 2020 ou começo de 2021. Não lembro. Enfim, depois eu preciso ver, inclusive, nos meus e-mails para eu ter esse registro. Daí o que acontece? Foi um momento, a gente tem vagas para estagiários na área de formação. Da oficina, porque vamos lá. Só que daí eu entrei dividindo, inclusive, esse estágio com o Igor, que também até hoje trabalha na formação. A gente fala que a gente é o trio formação. Enfim, estamos aí nesse triângulo amoroso. E a gente já chegou com a bomba de que a gente tinha que escrever um projeto. Sim, a gente precisa escrever um projeto porque a gente está tentando uma emenda estadual com a Mônica Seixas, precisamos escrever o projeto. Daí sentou eu, Borges e Igor, vamos escrever o projeto. Ainda não entendendo nada, né? Porque assim, é isso. Eu tinha participado de oficinas de cinema, mas eu nunca tinha dado oficina de cinema. Nunca tinha estado nesse meio. Daí a gente desenrolou ali, demorou 1 ano e meio para sair o curso, né? Porque foi ano passado, 2023, né? Então, foi ano passado que saiu. E a gente teve que mudar algumas coisas no meio desse processo. Durante esse período também eu trabalhando free, né? Grátis. Mas é isso, a gente tava lá, trampando de garçom também. Daí entrou esse recurso e foi a primeira vez que a gente conseguiu ter um salário mensal, né? Eu, Igor e Borges, dentro da formação. Daí esse ano a gente conseguiu essa outra emenda federal, que daí a gente conseguiu chamar mais 4 pessoas. Então, tem salário fixo até dezembro. Então, a gente precisa também que outros projetos sejam aprovados. Sim. A gente tem salário fixo até dezembro. 7 pessoas dentro da formação. Beleza. Sobre ainda o processo da emenda estadual, né, o ano passado. A gente usou desse recurso para dar 4 oficinas nos territórios, em diversos territórios, onde tem um custo com transporte, a gente dá o lanche nas oficinas, e ainda a nossa própria alimentação, que a gente fica 2 semanas. Eu não gosto de ficar menos do que isso, porque eu acho que não flui a oficina. Primeiro que as pessoas têm que conhecer a gente, então a gente faz visita antes, para depois voltar de novo. A gente fez oficinas em escolas, com coordenadores, professores, só que escolas só do município de Assis daí. E a gente teve as oficinas de especialização, que daí chamavam pessoas de fora para dar oficina, que daí dá um gasto com transporte, alimentação, hospedagem. Então assim, gente, às vezes parece que o recurso é gigantesco, mas não é nada. Sim. O ano passado a gente trabalhou com 100 mil reais. Eu ia falar dólares, meu Deus. A gente saiu com 100 mil, a gente trabalhou com 100 mil reais.
para fazer tudo isso. Inclusive essa pós, essa pré, esse durante, aquela coisa toda. Assim. Só que é isso, né? Acaba que o dinheiro não era para fazer o filme, era para dar a oficina. Então, um aluguel de câmera aqui, outro ali. E a gente conseguiu parcerias, né? Tem a Circos, que é uma associação que existe há muito tempo lá em Assis. É uma associação de múltiplas culturas também. E a Ana Bettini, dentro da Circos, ela ajudou a gente a captar esses recursos. Então, ela estava encabeçando projetos. Assim, então, a gente conseguiu a partir disso. Então, foi através do CNPJ da Circos que a gente conseguiu, porque a gente nem tinha um CNPJ que poderia conseguir. Então, em questão do recurso, é isso. Não sei se posso dizer mais sobre, porque nem eu entendo muito sobre. Né? Eu sei o básico de políticas públicas, assim. Eu acho que é ser básico. Às vezes a gente sabe até mais que a gente nem acha que, né? Enfim, mas pra mim é o básico, assim. Então, ano passado a gente trabalhou com 100 mil para fazer tudo isso. Esse ano a gente conseguiu um pouco mais, por isso que a gente aumentou o quadro de funcionários. O quadro de funcionários é ótimo, gente. Sabe o que é engraçado? Porque não tem patrão, né? Tipo, não é quadro de funcionários. Tipo, todo mundo trabalha junto. Todo mundo é autônomo, todo mundo tem que ter o seu CNPJ para receber ali a MEI. Cada um faz ali. É um trabalho que a gente fala que tem coordenador, tem produtor e tem os oficineiros. Mas é um trabalho praticamente linear, assim, que a gente tem que estar muito bem dialogado, muito bem comunicado. Assim. Então é um trabalho horizontal, não tem, né, verticalidade. Enfim, daí esse ano aumentou o recurso, a gente aumentou também as pessoas para trabalhar junto, a gente puxou mais gente que dava oficinas, inclusive pessoas que nem são do polo. Eu tive, mais uma vez, né, eu gosto de ter o cuidado também de quem vai dar as oficinas, então, mesmo que tinham outras pessoas dentro do polo que poderiam dar as oficinas, eu optei por outras pessoas, inclusive, que não tinham nada a ver com cinema. Né? No caso, o H, que é do teatro, veio do Teatro do Oprimido. Lúcia e Mirelle também, que é do teatro. Foram pessoas que não trabalhavam com cinema, chamei para dar oficinas em territórios específicos. O H, que já tem uma função ali, uma conexão com a rede trans, foi o oficineiro da rede trans. Lúcia e Mirelle, que fazem parte lá dos movimentos culturais, inclusive do Islã Subversão. Lá de Ourinhos deram as oficinas no céu. Então, assim, também ter esse cuidado de quem vai estar chegando, né? Então, enfim, recursos e pessoas, pessoas. Cuidado com tudo, assim, né? Acho que é a primeira coisa de tudo. Acho que eu respondi isso. Sim, só a última que não. Qual que é a é última? se você imaginava que o projeto ia ganhar a proporção que não. Não, na verdade não. Porque era isso, era mais, vamos fazer o filme, da hora, achei lindo, me emocionei, inclusive, chorei. Da hora que eu vi na tela do cinema lá, gente, eu falei assim, mano, tá acontecendo mesmo. Fiquei triste porque não deu pra levar o pessoal da Tereguá, na primeira exibição que teve lá, por conta de a prefeitura de Avaí não liberou o transporte. Não liberou o transporte, então teve essa, né, enfim, essa tristeza, mas fiquei feliz pelo resultado, o processo todo, né, em si. E não imaginava que ia entrar para outro festival, inclusive eu só escrevi para 2 festivais, porque esse ano foi pauleira de trampo, então eu não consegui escrever para muitos festivais. Então entrou em um, que foi ótimo. Eu acho que também é porque as pessoas acabam que já conheciam o filme antes também, porque é isso, né? Que no olho que organiza a Janela Caipira. Então também já tinha esse conhecimento sobre o filme, né? Então, ao mesmo tempo que é isso, conheci o filme, se encantaram com o filme e chamaram pro filme também, né? Tipo, dos 4 filmes que foram escritos, foi o Quase Tudo Sobre o Nosso Mundo que entrou, né? Eu não imaginava. Inclusive, não imaginava a reação das pessoas da aldeia. Então, pra mim foi mais um encantador, assim. Gente, posso passar aqui, se for passar em Cannes, a melhor exibição vai ser na aldeia. Porque é outra... Todo mundo lá, cadeirinha, nós faz pipoca, refrigerante, aquela coisa. Ri, joga pipoca no outro, dá risada da cara do outro. Vamos assistir de novo, sabe? Acho que dá pra passar 10 vezes o filme, vai assistir as 10 vezes, tá ligado? E rindo. Rindo das mesmas coisas, às vezes rindo de coisas novas que não tinha visto da primeira vez. Enfim, é isso. Pode repercutir muito ainda,
Mas pra mim, assim, o que valeu mesmo foi ter passado lá. Então, é isso. Cara, o interior ele só não domina o mundo por falta de dinheiro mesmo. Sim. Você falou que faz 2 anos só que você trabalha com cinema. 2. Eu lembrei de um rolê que eu fui ver. O Jazz também começou com os meus papinhos. Faz pouco tempo, tô vendo agora e tal. Aí ele foi mostrar um negócio que ele tava compondo, eu não lembro qual que era o evento. Assim. Putz, cara. Eu vi uma das coisas mais impressionantes que eu já vi na música, no teatro. E agora acho que foi a mesma coisa com o cinema, né? Você vê meus papinhos, os 2 anos só. Mas o filme, ele demonstra uma desenvoltura para trabalhar narrativa monstruosa. Assim. Ele já começa com as crianças ali brincando com o foco, como alguém que está recém-chegado no ambiente que não conhece bem, né? O foco está ali. Aí elas começam assim, alguém orienta, né? Tal, esse botão você orienta de uma forma mais técnica. Esse botão você afasta, você chega para cá. E daqui a pouco eles já estão apropriados do equipamento. Eles falam assim, se ficar embaçado, você gira esse negócio, sabe? Eles já começam a se apropriar do material, já começam a inserir a linguagem deles nesse material. E enquanto professor, pensando no caráter decolonial, eu achei legal, assim, que antes de começar o filme, passou outros eventos. Aí tinha uma galera lá, tal, umas bandas com nome inglês, a galera cantando inglês, e camisas de banda e tal, e eu fiquei pensando, nossa, como a gente é doutrinado. E aí dá uma quebra, assim, eu gostaria muito de passar para alunos para mostrar que a gente, enquanto América Latina em geral, a gente está muito mais próximo desses meninos, inclusive brancos. A gente, enquanto América Latina, inclusive brancos. Não tem amigos que são. Enquanto América Latina em geral, a gente está muito mais próximo desses meninos do que, por exemplo, dessas bandas. Não estou criticando as bandas, tá? Mas que vão trazer aí uma cultura que não precisa ser fomentada, né, galera? Ninguém precisa mais de danças bolsas aí, não. Os caras já têm dinheiro. E aí dá um contraste, porque parece que a gente está vivendo uma caricatura maluca de um dos Estados Unidos, e aí de repente traz os meninos com a espontaneidade deles e com essa forma de narrar que eu achei genial, e aí vai dando essa sensação de, pô, eu tô muito mais próximo desses garotos do que qualquer outra coisa que vem de fora, né? Então, tanto para adultos quanto para crianças, acho que fica nítida essa ideia, mesmo que a pessoa não conheça o conceito que é algo decolonial, fica muito nítido essa ideia de eu estou muito mais próximo deles do que qualquer outra coisa que vem de fora. Parabéns, maravilhoso. Pegando um pouco o gancho, né, o início, né, de estar ali a câmera ofuscada, eu acho que é muito um processo mesmo que pegou assim muito pra mim, né, de decolonizar se redescobrir, voltar, tirar vendas, né? E eu achei muito interessante isso, sem ser propositalmente, mas de provocar ali, que a gente às vezes não está enxergando. Eu fiquei muito curiosa de ver, sabe? Curiosa. Eu acho que isso é muito bacana no sentido de ser um registro, né? De um registro de um território ancestral, né, e que muitas vezes foge do que a gente está sendo colonizado mesmo, urbanizado, né, e do que os nossos olhos geralmente conseguem ver, né. E aí quando a gente vê, eu acho que é muito lindo, porque traz um sentimento muito de pertencimento mesmo, uma memória que a gente precisa resgatar, sabe, uma sensação de acolhimento, de pertencimento, que eu achei bem bacana. Ficou muito autêntico, porque ao mesmo tempo que a gente tem uma criança com a camiseta do Messi, que é uma coisa muito atual, eu sinto que a gente entra realmente num mundinho muito deles, assim, sabe? O Rio, o futebol, andar descalço e a galera brincando, e aí do nada os cachorros se pegando ali. Então, literalmente, eu sinto que a gente é transportado pra vivência da aldeia, assim. Isso ficou muito sincero. Queria dar os parabéns, é incrível essa naturalidade, esse realismo, né?
a relação deles com a natureza. Imagina um rato, né? Viram brinquedos para eles, né? Outra relação, né? E ia te perguntar, começa com aquela música, né? Que eu achei muito legal, assim, que traz um pouco dessa cultura também. Mostra um pouco daquela parte das pinturas ali, mais no final. E toda essa riqueza, né? Inclusive com o pajé, que você falou, desse conhecimento ancestral. Se você tem vontade de fazer um longa. Longa? Olha, no momento eu não penso em longa, assim. Tipo, eu tenho um roteiro específico também, só que ele é um curta-metragem, que é uma outra... Na verdade, ele conflui muito também com... conflui muito também com as oficinas, assim, né? Porque algumas vivências, assim, então... a gente escreve sobre o que a gente vive, né? Basicamente isso. Mas, no momento, eu não tenho pensado em longas, assim. Foi muito louco assistir esse filme hoje, porque fazia um tempo que eu não assistia. E eu tô vindo de ontem, eu terminei a segunda oficina que eu dei lá, foi esse ano. E eu terminei ontem o filme desse ano. E, mano, tá outra ideia, outra estética, ao mesmo tempo que também são as mesmas crianças, mas é outra história, assim. E, tipo, ver hoje esse filme, lembrar do filme que eu fiz ontem, e lembrar da temporalidade das coisas, porque essas crianças, elas já estão em outro tamanho, já estão com outra vivência. Um ano muda muita coisa, ainda mais para criança. Daí eu pensar em longas para a aldeia, nesse momento eu não consigo pensar porque eu acho que tem que partir das pessoas da aldeia. Assim. Igual essa última, o Anderson, filho da Neia, inclusive, ele tomou mais o papel de diretor. Então ele dirigiu mais o filme, ele teve uma linha, a gente construiu um roteiro a partir de uma memória, a gente construiu um roteiro e ele dirigiu esse filme. Eu acho que se for para fazer algum longa do território, que parta das oficinas, mas que partam deles, assim, né? Para trazer alguma coisa que eles queiram trazer. Porque é isso, eu sou uma pessoa que tá ali, mas ainda assim eu sou de fora. Mesmo que eu me sinto muito parte. E eu sei que também me vem enquanto uma parte, né? Só que é isso, eu sou uma parte. É isso, sabe o tal do grãozinho de areia? Sim, então eu sou uma parte de muitas coisas que são vividas ali, assim. Então a primeira foi, né, esse primeiro filme trouxe os cânticos Guarani, inclusive, né? E lá a aldeia é Tereguá, porque é Terena e Guarani. Já esse segundo filme, ele traz um pouco mais sobre a cultura terena. Então, assim, também foi uma coisa que não foi nem pensada, mas na hora que ele trouxe a memória, todo mundo... vamos falar sobre isso, sim, vamos trazer sobre isso. Daí ficou quase tudo sobre o nosso mundo. Daí ficou o segundo filme quase tudo sobre Quitaé. Quem sabe vira uma trilogia aí. Mas, enfim, essa é a ideia, né? Tipo, eu não vou construir um longa da aldeia, assim. Eu não posso fazer isso. Acho que se for pra ter um longa, um filme, né, mais extenso, outras pegadas, assim, né, do pessoal lá, eu me meto no meio da equipe, assim, vou fazer acontecer, mas que parta do território, assim. Eu vou insistir um pouquinho na pós, mas é porque num outro aspecto. A pós, ela faz muito parte de recontar a história, porque, que nem você estava falando, às vezes você filma, sei lá, umas 3 horas, 3 dias de material, e aí você está recontando tudo que você filmou, mesmo que você tenha filmado para pensar, sei lá, para ter um controle total do que você quer fazer, mas esse tipo de filme, de registro, de observação, de imersão, sabe, na cultura, você não tem um controle. Você não pode ter um controle, nem pensar, nem imaginar que você vai ter o controle. Então, às vezes, você tem muito material pra caramba. E aí, quando chega na sala de edição, você reconta tudo que você viu, né? E acho que por isso que você tem super apego ao material. Eu também teria, eu entendo. Agora, pensando, eu não sei se você acha interessante, mas talvez seja. Se alguém do território, alguém da cultura, tem interesse de aprender a montagem, seria interessante
trazer eles lá pro polo, de repente, vou até falar com o Borges sobre isso aí. Porque o recontar, quando você reconta a história, você acaba interferindo, né, no estilo de contar aquela história. Já não é mais tão a história, não existe também nenhuma história pura, nenhuma verdade pura, não existe, mas a gente não pode se enganar em relação a isso. Mas esse recontar a história também seria legal se fosse na visão mais próximo deles, né? E aí, por isso que eu perguntei da montagem, porque de repente dá essa condição deles fazerem a montagem, traria a história de um jeito diferente, que também seria muito interessante, que eu gostaria muito de ver. É só isso. O Matheus, que é o filho do Giei, que é o coordenador da escola, ele se interessou muito. Daí a gente convidou ele para vir e tal, né, para ir pro polo, no caso. Só que ele também tem uma rotina de faculdade, né? Ele faz educação física, então ele acaba que não conseguiu ir ainda pro polo, assim. Mas daí a gente insistiu, enfim, vai ter curso de montagem ainda esse ano. Então, tomara que dê pra ele ir, igual lá o polo tem um lugar... inclusive, gente, é isso. Dá uma olhada lá, porque tem oficinas ainda abertas gratuitas. Que é lá no polo, né? Tem que ser lá em Assis, mas aí a gente se arranja por lá, enfim, tem casas. O próprio polo tem lugar para alojar. Então, a ideia é que o Matheus vá para fazer essa oficina com a Ariadne de montagem. Legal. Legal demais. Nossa, tá bem encaminhado, assim, nessa parte de captação e montagem, criação de história. Eu acho que o pessoal, eles estão se envolvendo mais, assim, né? Igual eu falei, teve 2 oficinas esse ano, né? Eu dei uma, a Ana deu outra. Então saiu mais 2 curtas-metragens desse ano lá. Então o pessoal tá pegando mais apreço, assim, né? De querer estar presente, fazer e querer contar a própria história. Que cinema nada mais é do que a tecnologia da contação de história, né? Que a contação de história já é uma tecnologia ancestral. Então o cinema, ele vem para continuar fazendo a contação de história. Né? Acho que não tem como não ver dessa forma, assim, né? Ele dá imagem e som, queria que desse cheiro também, mas enfim, dá imagem e som para novas histórias ou contações de histórias, assim. Então, vai dar uma seguida, assim, né? Eu realmente espero muito que o Matheus consiga ir, assim, a gente tá desenrolando essa ideia, assim. Ia ser muito massa. Aí eu vou fazer um comentário aqui pro pessoal de Marília, que a Ariadne vai dar uma oficina aqui em Marília. A gente tá acertando. Então quem não puder ir pra lá, a gente vai fazer aqui no clube. Aqui a gente tem um intercâmbio que eu sou daqui no Olho. Então eu contatei o Borges esses dias, foi meio coincidência, assim. Eu cheguei, Borges, eu preciso trazer alguém de montagem pra cá. Daí ele falou da Ariadne e acho que o Lares talvez venha pra fazer direção de fotografia. Da hora. Isso é massa. Só contextualizando que no Olho é uma associação de cinema que tem em Rio Claro. Daí tem também o polo, que no Olho é muito envolvido, assim, diretamente, assim, né? Quase, não vou falar primo distante porque é mentira, é irmão mesmo, assim. Trocação de ideias, projetos, enfim, faz várias coisas. Inclusive esse ano tem um projeto junto, que é o festival, e essas oficinas que rolou em alguns lugares também, foi junto aqui no Olho e polo. De audiovisual do Oeste. Nossa, é muito comprido esse nome, mas enfim, é isso. Ninguém vai perguntar? Fazer um comentário. Meu comentário é mais um agradecimento por conseguir trazer essa essência infantil no contato com a natureza. Eu acho que para os professores que estão aqui, para mim que está dentro da sala de aula, é um desafio para a gente conseguir dialogar com os alunos que estão o tempo inteiro na tela do celular. E assim, não ver as crianças ali com o celular nas mãos, né, porque tem também, foi muito emocionante. Né? Você saber que a natureza, as crianças, a natureza, vivendo a natureza, o contato com o rio, o pescar, que foi também uma vivência minha enquanto criança. Então assim, eu fico, nossa, que delícia, que cresci com os pés no chão do interior da Bahia, tá aqui podendo ver isso, né? Infelizmente, dentro de uma aldeia indígena, porque a gente perdeu isso, então a gente só vai ver isso com as pessoas que têm de fato conhecimento do que é viver a natureza. Então assim, nós que somos urbanos, nós perdemos isso, o que é uma pena, né? Então, isso para nós de uma certa forma
é uma tristeza. Então, poder enxergar isso com os povos indígenas, que novamente o Ariel trouxe um ensinamento para nós, eu acho que é relembrar, né, como nós começamos tudo e como a gente poderia estar continuando, até porque se a gente pensar meio ambiente, a gente quase não tem mais. Então, eu acho que é mais um agradecimento por confortar o meu coraçãozinho e trazer a vivência indígena para a gente e relembrar também, né? Uma pena que a gente tá perdendo isso enquanto pessoas urbanizadas. E é isso, né? Ensinamentos que esses povos continuam ensinando para a gente. Primeiro, obrigado, Madeleine. Acho que a partir disso também dá para desenrolar algumas coisas. Primeiro, queria trazer também que é um filme que foi premiado recentemente no festival Janela Caipira, que é um festival que acontece em Rio Claro. Ele estava parado por um tempo, foi o 9º festival que aconteceu. Ele foi premiado como melhor curta da Mostra São Paulo, que teve a Mostra Brasil, São Paulo, Cine Delas e Mostra Desvios, se eu não me engano. Daí foi premiado, inclusive muito grato, falei com o pessoal lá da Tereguá também, o pessoal ficou animado, ficou feliz. Trazendo um pouco sobre o processo agora, né, que eu acho que é importante, ela foi uma oficina que ela aconteceu a partir de um projeto, né, que tem dentro do Polo de Audiovisual do Velho Oeste, que tem sede lá em Assis, que a gente conseguiu através de uma emenda estadual. Então, é um projeto que vem de política pública, né? Foi feito ano passado, foi gravado ano passado, foi finalizado em janeiro desse ano. Eu nunca tinha editado um filme, foi a primeira vez que eu editei um filme. Foi uma experiência muito da hora, assim, particularmente falando. As partes individuais, mas ao mesmo tempo era muito coletivo. Mas enfim, a gente vai chegar lá. Foram 4 oficinas que rolaram, na verdade, ano passado, que foi essa na Tereguá, na aldeia Tereguá, que fica no território indígena Araribá, em Havaí, terrinha de ali. Daí também aconteceu uma oficina no assentamento Boa Esperança, que fica em João Ramalho. Outra oficina que aconteceu com a Rede Trans, lá de Assis. E a outra oficina que aconteceu no Céu de Ourinhos, que foi com o pessoal, as criançadas lá que frequentam também o Céu, enfim. Pra mim também foi um filme muito gratificante de fazer, porque foi na minha terra daí, no caso, né? Trazendo que, como eu cheguei primeiro na aldeia, né? Acho que é um ponto também, que é sobre chegar e saber chegar em alguns lugares, assim, né? Eu já tinha ido em outro momento lá, conheci a aldeia através da Lírica, porque ela foi pro ATL, eu não lembro qual foi o ano, mas conheceu o pessoal de lá da Tereguá. Acho que você também estava, né? Não, foi na marcha. Na Marcha das Mulheres, perdão. Daí foi feito um vínculo ali, né, com o pessoal da aldeia, principalmente com a Neia, que ela tá nos agradecimentos, ela sempre recebe a gente, assim, inclusive muito bem. Ela tem 2 quartos, ela disponibiliza um quarto pra gente, maravilhoso, assim. Daí a gente foi chamado, né, a Lírica entrou em contato comigo, o Nicolau, para ajudar a organizar uma festa do Dia das Crianças na aldeia. Então eu entrei enquanto recreacionista, porque também na época eu trabalhava com recreação, enfim, já fiz de tudo um pouco. Então também tem esse lugar das múltiplas artes, múltiplos trabalhos, enfim, estamos aí desenrolando várias coisas. Daí foi onde eu conheci o pessoal, assim, a primeira vez. E surgiu, né, o projeto, entrei em contato, o pessoal recebeu super bem. De primeiro momento, tinham adultos também muito envolvidos, só que as crianças, elas tomaram conta do processo todo, assim. Eu tinha uma construção, uma metodologia de oficina. Na hora que eu cheguei lá, foi tudo por terra, assim, foi ótimo. Inclusive, foi ótimo. Porque é isso, né? É ótimo que as coisas por terra também, dá uma enterrada. Daí, a gente até começou, eu fiquei lá umas 2 semanas, assim. A gente até começou, vamos trazer o conto tal, e daí tem o momento do grafismo, os adultos, vou trazer, né? A ideia dos adultos. Primeiro dia, ensinei a ligar a câmera.
dá o play, zoom, foco. Tô nervoso, às vezes eu dependo das pessoas. Daí, a cena do futebol foi no primeiro dia de oficina. Pegaram, tava conversando ainda com a Lília, que é uma das lideranças de lá. Tava conversando com a Lírica, tava conversando assim. A gente pode pegar pra filmar o futebol? Pega, gente, vai. Foram, saíram com a câmera doidada. A Lírica olhou assim, aí eu vou atrás, tá? Eu falei, eu fiquei lá conversando e tal. Daí teve um momento que, gente, assim, se deixar, é 24 horas o futebol. Se deixar, é mais outras 24 horas o Rio. Então não tinha como não trazer dentro do filme, porque foi o que eles filmaram o tempo todo. Basicamente, o processo do filme, a metodologia foi câmera e som na mão e saíram para me apresentar o território. Tipo, a gente trabalha muito com cinema, eu pelo menos trabalho muito com dispositivos, né? Que veio do caderno dos inventários. Meu Deus, eu sempre erro o nome do livro, mas é um livro que ele tem vários metodologias, vários dispositivos para trabalhar oficinas sem ser com roteiro, assim. Enfim, é um mundo diverso, assim, que foi feito por diversos autores, assim, então é bem interessante. Depois eu posso mandar, né? A pessoa pode postar, porque eu não lembro o nome agora, mas a pessoa pode postar, né? Disponibilizar para vocês. Daí então, né, até tinha essa questão, essa metodologia, vou levar isso, vou levar aquilo. Só que não tinha por que seguir essa metodologia. Pegaram a câmera e saíram gravando. Daí o dispositivo acabou sendo eu mesmo dentro do próprio território, no sentido de que eles só queriam me apresentar o território. Era 6 horas da manhã. Eles iam lá na casa da Néia. Ariel, vamos gravar. Vamos gravar, gente. Vamos tomar um café primeiro? Tomava café. Então, assim, o processo foi ficar 2 semanas lá gravando de tudo um pouco. E, sinceramente, eu sou uma pessoa muito fácil de ser levada. Vamos. Então, fui sendo levado. Tanto é que eu nem lembro quantas horas de material, mas tinha muitas horas de material. Para chegar em 16 minutos, foi suado. Porque primeiro eu fiz um corte de 40 minutos, depois eu fiz um corte de 30 minutos, e depois eu não queria fazer nenhum corte. Depois eu não quero tirar nada, eu quero pôr tudo de novo. Daí depois foi para 25 minutos. Daí eu pedi ajuda aos universitários. Na verdade, pedi ajuda a algumas pessoas que trabalham comigo, né? Inclusive a Isadora, o Borges, que trabalha comigo diretamente. Daí eles foram dando algumas dicas e isso foi diminuindo, porque também para não ficar muito... Eu não sei se a palavra é maçante, mas talvez ia perder um pouco assim, o contexto das coisas, né? Porque ao mesmo tempo não tem contexto nenhum, mas tem muito contexto, né? Se for ver o filme, assim. Enfim, eu quero que vocês tragam perguntas, por isso que eu não tô falando muito também, mas ao mesmo tempo falando muito, porque eu tô nervoso e eu falo muito. Daí teve esse momento também que a Thaís, ela foi pra lá, eu fiquei 2 semanas, ela ficou 1 semana, ela me ajudou também no processo ali de filmagens, também tá num auxílio com os equipamentos com as crianças. Não tem nas filmagens, mas eu também pulo muito no rio. Eu amo, jogo bola, e é isso, pra mim, ir pro território, eu também me divertir. Eu não vou lá só a trabalho, como muito bem, inclusive. Não, nossa, eu saio assim, ó, e tô enturrado. E é ótimo. E daí depois o processo do pós foi isso, foi a primeira vez que eu editei um filme. Na verdade, eu editei 4 filmes de uma vez, porque a gente tinha prazos também de entrega. E eu sou a pessoa que acaba deixando de última hora, sim. Não é legal. Mas acabei deixando 4 filmes para editar em um mês. 4 curtas-metragens. Sim, é isso. Acontece. Então foi um processo meio imersivo, vamos dizer assim, intenso. Eu vivi, assim, tanto o processo quanto a edição depois, assim. Daí depois veio o momento do som, que eu tinha feito uma base, assim, só que eu estava editando na casa da Isadora, então eu usei também a experiência dela, usei mesmo, assim, Dora, agora é o nosso momento.
Daí ela veio para dar uma afinada no som, assim, que é uma pessoa, enfim, incrível, assim, ela tem é uma das pessoas, arrisco a dizer, ela e o Léo, né, enquanto o som de Black Maria, são hoje uma das pessoas do interior que mexem com som, acho que tá até a nível nacional, na real, assim, que ponta, assim, tá ligado? Tipo, som de ponta, assim. Então, também convido vocês a conhecerem o som de Black Maria, que eu acho que é importante. Convido vocês a conhecerem o Polo de Audiovisual do Velho Oeste. Inclusive, já convido vocês a estarem. Semana que vem, lá em Assis, vai começar o Festival Curta Velho Oeste, que é só curtas dos interiores. Então, vai ter curtas de todos os interiores do Brasil. Pernambuco, Bahia, Assis, enfim, vários. Convido vocês também para estar lá. Começa terça e vai até sábado. E acho que é isso. Acho que agora é a pergunta. Eu. Partiu? Eu ia te perguntar o lance da edição, aí você respondeu até, na verdade. Porque há uma dificuldade que a gente já promove as oficinas aqui no clube. Tem a oficina de cinema de guerrilha, que até passou ali Mas a edição, a montagem, que eu gostaria de entrar na oficina com a montagem, tem uma dificuldade. Ou eu só passo teoria e fica estranho, porque o pessoal fica, legal, mas e aí? Né? E na hora de pôr a mão na massa fica complicado, porque não tem equipamento para todo mundo, um negócio complicado. Aí eu ia te perguntar se fazia parte, né? Não fez parte, então, a montagem não fez parte da oficina. Infelizmente por falta de equipamentos mesmo, né? É isso. É isso, levar uma ilha de edição, por exemplo, também para todos os territórios que eu vou, porque é isso, o projeto ele continuou esse ano também, a gente vai ter a mostra territórios também, depois eu posso falar um pouquinho mais, mas é muito difícil de levar alguns equipamentos para esses territórios, assim. Só de chegar, já é difícil de chegar, na verdade. Daí levar equipamento, que demanda um cuidado também com o equipamento. E é isso, né? Como eu tô aprendendo a fazer montagem, eu não tenho nem a cara de ensinar, assim. Tipo, posso ensinar a fazer um corte, fazer, né? Coisa básica, assim. Só que eu não tenho as moral, assim, né? Tipo, tanto é que eu não sou uma pessoa que é do cinema. Tipo, como eu disse, né? Eu sou de múltiplas linguagens. Faz 2 anos que eu trabalho com cinema. 2 anos? Fez 3, na verdade. 3 anos. E eu me sinto um baby, assim, engatinhando ainda, né? Tipo, eu tô aprendendo, eu tô no pré, se for dizer. Nem existe pré, Mudou os nomes. Eu tô no maternal, vamos dizer assim. Então, muitas vezes pode ter metodologia que nem são do cinema, porque eu venho de oficinas, na verdade, de escrita criativa, de slam, eu venho de outros lugares de oficina. Então, isso foi agregando também para minha metodologia hoje, que na verdade ela acaba sendo metodologia nenhuma. Não sei se faz sentido para vocês, mas enfim, um dia quando vocês participarem da oficina vocês vão entender. Então assim, a parte de edição acaba que ficou comigo, né? Esse ano a gente chamou outras pessoas para fazer, mas eu tenho um certo apego com o material, eu não consigo entregar o material para outras pessoas fazerem esse trabalho, assim. Principalmente eu tenho uma questão com os territórios mesmo, né, para mim. A gente trabalha em 3 eixos. Escola, né, ensino e educação, territórios e especialização. A parte de territórios, quem edita ou é os oficineiros que foram dar as oficinas, podem não saber de nada, mas eu vou lá ensinar a cortar e colar lá o bagulho e tal, a gente procura no YouTube para fazer o efeito que seja, ou sou eu. Porque eu tenho um pouco de dificuldade de entregar esse material para, né, sendo bem direto, para pessoas brancas que têm já uma visão dentro do cinema, que infelizmente o cinema ainda é muito branco, assim como muitas artes, que tem essa origem também, que na verdade não é a origem, mas né, onde começou a se propagar ali com a branquitude. Então eu tenho uma dificuldade de entregar esse material, porque vai ser outra visão, vai ser um outro sentimento que vai ser colocado ali. Porque a gente até tem uma pessoa que trabalha ali e tal, fazendo esse trabalho de edição, só que pra mim vai ficar uma coisa muito comercial, assim, tipo, o prazo, tem que entregar, daí tipo, enfim, é isso. Eu tenho um apreço de fazer a montagem e entregar. Tanto é que é um filme que não tem, eu não mexi nem na cor.
né? Dá pra ver que não foi mexido na cor. Em nenhum momento ali eu não mexi nada de cor, gente. O que eu dei, assim, cuidado foi exatamente de ter cenas onde as crianças também não iam se sentir desconfortáveis, né? Tanto é que foi passado na Tereguá também. Inclusive, é uma lembrança muito boa, porque vocês viram aqui, eles viram 3 vezes mais, 4 vezes mais, um zoando o outro no meio da sessão, acho ótimo. Então, enfim, é isso. A edição acaba que fica muito no meu particular, ou entrego para alguém, tipo o Gabriel hoje, é a pessoa que eu confio para, se tiver muito apertado, Gabriel, vamos lá, que é uma pessoa também que tem uma outra visão de edição, uma pessoa que também tem uma outra criação, é uma pessoa preta, então é uma outra forma de dialogar. E é isso. Edição é isso. Tá, eu tenho uma pergunta também.